Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira realizaram uma coletiva de imprensa no Enem neste domingo, dia 9, em Brasília. Ao analisar os números do primeiro dia de prova, Santana revelou que 27% dos candidatos não compareceram ao local de prova. Gente, isso é mais do que um quarto dos inscritos. É muita gente mesmo. E você que está aí com a gente assistindo, você está assistindo porque está curioso mesmo para saber o que rolou no Enem hoje? Ou você foi lá, fez a prova e está querendo aqui saber as respostas? Comenta aí para a gente. Comenta aí que a gente vai ler aqui os seus comentários. Fechado? Combinadíssimo, hein? Então, vamos dar seguimento à nossa live, à nossa correção do Enem, do gabarito verde. Vale sempre lembrar, estamos no gabarito verde, hein? Então, vamos chamar mais um professor aqui que estará conosco para fazer a correção da prova. Dessa vez é meu xará, o professor Felipe Yabusaki. É isso mesmo? Falei, pronunciei correto? É isso aí. Yabusaki. Isso. Boa! Professor, seja bem-vindo mais uma vez. Esteja aqui à vontade na nossa sala de correção. Aliás, uma sala toda tecnológica aí, onde você está aí. Tá bem legal aí. Super tecnológica. Prazer a todos. Quero contribuir com o meu conhecimento geográfico na medida do possível. Então, vamos lá, resolver algumas questões juntas. Gostei bastante da prova. Boa, quero saber isso. Eu achei uma prova bem legal, seguindo a dinâmica dos últimos 2 anos, textos cada vez mais curtos, e eu achei que as respostas estão ficando cada vez mais objetivas. Então, textos curtos, comandos bem claros, não fica tão difícil de se identificar qual que é o comando, e respostas para o aluno preparado, que foi uma das provas, na minha opinião, eu tenho até medo às vezes de falar isso, uma das provas de um nível intermediário para tranquilo nessa parte de geografia, obviamente. Que bom. Era isso que os alunos queriam ouvir, professor? Os alunos queriam ouvir justamente isso, porque assim, eu acho que deve ser uma tensão tão grande nesse momento, né? Acho não, é uma tensão todos nós aqui já passamos por um vestibular na vida, sabe como é que é bem isso. Então, professor, vamos começar aqui nossa correção. O que você vai trazer para a gente primeiro aqui? Qual é a primeira pergunta? Eu vou começar com a questão 50. Quero fazer uma abordagem que a questão ambiental foi uma das temáticas da prova. De praticamente umas 15 questões de geografia, eu posso falar de umas 6, 7 que vai ter a questão ambiental inserida, envolvendo tanto a parte agrária, quanto a parte energética, quanto a parte do espaço urbano. Eu achei uma prova bastante atual nesse ponto, importante essa temática, porque independente da profissão que você vai seguir, vai ter um momento ali do seu dia que vai ter abordagem ambiental. Você vai para a medicina, você vai para a advocacia, você vai para a engenharia, tem que falar da questão ambiental que envolve nossa vida, a vida do meu filho, a vida aí de todos nós. Então, achei uma prova bem bonita nesse sentido. Começa Professor, com o Rio... Opa, pode falar. Desculpe, na verdade, eu queria fazer uma perguntinha. Ler as notícias do dia a dia que foram rolando, você achou que dava uma ajudada na prova? É sempre bom estar atento a essas principais temáticas, sem sombra de dúvidas. Só que aqui, o Enem, a pergunta importante que você fez. Eu percebi que nas questões de geografia, o texto mais recente é de 2024. Olha! Ou seja, o predomínio dos textos são textos de 2021, 22 e 23, com fenômenos que continuaram na atualidade, certo? Em 2025, mas fenômenos, ou seja, acontecimentos desse ano, você não tem nenhum texto. Você não tem nenhum texto, ou seja, abordagens principalmente desses 3 últimos anos. É isso. Boa, então vamos para as questões. Qual que a gente vai começar mesmo? Questão 50 primeira, eu gosto sempre de começar fazendo aqui o estudo do lugar, Rio Reno, um dos mais importantes da Europa, se não o mais importante da Europa, e ele vai falar do que? Rota de navegação. Ou seja, localizamos e entendemos o que é abordagem, navegação. E ele vai falar, aqui já a primeira questão que envolve a abordagem climática, Navegação fluvial do final de verão até o outono começa a ter o quê? Uma diminuição do volume do rio. Ou seja, a crise climática atinge todo mundo, não importa se você é país rico, mais ou menos, em desenvolvimento, também afeta o principal rio da Alemanha. Qual o efeito econômico? Essa é a parte importante de o aluno grifar. Qual o efeito econômico do problema ambiental apresentado no texto? E aí vamos lá. A. Supressão da extração de minério, aí você fala, não faz sentido com a abordagem do texto. B, intensificação da atividade da pesca. Por que vai intensificar a pesca numa diminuição que envolve a questão aí do quê? Redução da água, e ele está falando de navegação, né? Então é importante recapitular o que você grifou. C, encarecimento da logística de transporte. É importante o aluno lembrar que
dos 3 grandes meios de transporte, rodoviário, ferroviário e a navegação, que é o hidroviário, é o mais barato. Você não poder navegar, você vai ter que usar outras opções de transporte, como o transporte rodoviário, que é muito mais caro, e ferroviário também vai ser mais caro que o hidroviário. Ou seja, resposta letra C. No caso aqui, a resposta correta, ou seja, envolvendo tanto a abordagem da crise climática, quanto a questão econômica e a questão de transporte, ou seja, 3 assuntos importantes no mesmo exercício, ou seja, a letra C. Boa, então dessa primeira questão que a gente está avaliando aqui, para você que está acompanhando a gente, que está chegando agora, estamos na prova de Geografia do primeiro dia de Enem. Então, a pergunta 50 é a resposta C, hein? Isso mesmo. Vamos para a próxima. Qual que você selecionou para a gente? A próxima aqui, acabei de apertar alguma coisa que não era para apertar, mas sem problema, eu já sem vou problema, lá. Isso acontece. A gente está ao vivo, tudo isso pode acontecer, fica tranquilo. Para a questão agora 53, para o aluno já pegando aí. Vamos lá, gabarito 53, verde, prova 53. Para agora... você que ainda não está no gabarito verde, que não fez o gabarito verde, é só fazer a correspondência lá no site da CNN, hein? Vamos lá, professor. 53 começa falando do que? De falta de chuvas. Novamente a abordagem sobre o que? A questão ambiental, de novo. Energia eólica, solar e térmica atingiu níveis recordes. Ou seja, eu estou envolvendo chuva com a questão energética. Então entendemos qual que é a temática do exercício, certo? A parte mais importante, e eu vou fazer a leitura, que envolve o quê? Se olharmos o mapa do Brasil, um dos grandes provedores de água é a floresta amazônica, ou seja, falando da importância dessa maior floresta úmida do planeta. Se você diminui a floresta, diminui a quantidade de água, coisa que muita gente do nosso país não entende porque a gente tem uma realidade, nós aqui do Sudeste, do Sul, do Nordeste, muito distante da Amazônia, e às vezes fala, qual que é a sua importância de sua preservação? Ela é a grande provedora de água para o nosso país, para o Centro-Sul, para essa área que predomina o quê? Atividade agrária, atividade industrial, ou seja, questão bonita, questão importante, questão necessária. Fala aqui de energia, ou seja, energia causada pela alteração a variável em pesquisas meteorológicas, paisagens e locais estratégicos, demandas em regiões industriais, metas em acordos climáticos ou geologia em áreas naturais. Ou seja, o que eu bati na tecla, de falar o quê? Da importância da floresta preservada para a nossa vida, para a nossa economia, ou seja, a paisagem em locais estratégicos, a preservação da floresta. Questão bonita, questão necessária, letra B de bola é a resposta. Boa, e você acha que essa aí foi uma pergunta difícil, médio ou fácil? Eu acho que ela está no nível médio aqui. Porque envolve já que uma abordagem de dificuldade de produção, acho que tem gente que poderia confundir com a parte da letra C de demandas industriais, mas não é a única provedora de energia, certo? Então tem que pensar que energia vem para nós, para a indústria, para a agricultura. Então aqui fala mais da importância da preservação da floresta. Boa justificativa, gostei disso. Então, agora, é a letra B, podemos né? ir, letra B de bola. Boa, fechou. Eu vou agora para a única questão que apareceu no mapa. Eu tenho reclamado um pouco disso, aí é uma crítica pessoal. Eu acho que um dos elementos mais importantes de geografia é a interpretação de mapas, e aqui é o único mapa que caiu. Que bom que apareceu um mapa, certo? Então, afinal, estamos falando de geografia. Vamos lá. A gente tem que saber interpretar mapas. Concentração de CO2 é o título por queimadas entre África e Brasil. Então já sei o que está sendo abordado. Queimadas, concentração de CO2, e o mapa fica claro que os limites do território brasileiro, e você vê aqui onde o território africano. Se você olhar com atenção, olha a parte que está aqui em ênfase no território brasileiro. De novo a nossa Amazônia, e pega também a Amazônia aqui dos nossos países vizinhos, e você vê aqui uma concentração maior também aonde? Numa das grandes florestas do mundo, que é a floresta do Congo, aqui nessa região central do continente africano. Ou seja, queimadas dessas duas importantes
florestas. E aí você vê esse deslocamento pelo Atlântico, ou seja, quilômetros e quilômetros de distância, e essa concentração de CO2 vai aparecer numa área bastante expressiva, certo? E vamos para o comando da questão, ó. A dispersão espacial do problema ambiental, novamente a temática ambiental sendo abordada aqui, e fala, ó, representando na imagem de satélite, é explicada pela seguinte característica geográfica. Ou seja, é uma proporção mais macro aqui que a gente tem que pensar. Pô, estou num continente para o outro. O que promoveu essa dispersão? A amplitude da temperatura? Só essa oscilação da temperatura? Não faz sentido. Homogeneidade, ou seja, esse padrão da insolação anual? Também não faz sentido para esse deslocamento, presença do Sol. C. Ocorrência de chuvas de relevo? Na verdade, aqui, o relevo não vai ser um empecilho para provocar chuvas. D. Circulação de massa de ar? É um fenômeno, comparado aos demais, dessa escala mais macro. Ou seja, resposta correta, letra D de dado, falando da circulação de massas de ar. Então, nosso único exercício aí com o mapa e fazendo essa abordagem novamente envolvendo aí a questão ambiental. Então seria que uma questão que a massa de ar vai levando esse CO2, é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Pelo movimento de rotação da Terra, pela diferença de pressão atmosférica, certo? Então, mas não entrava nesse nível de detalhe, mas tinha que ter esse conhecimento, sim, que você acabou abordando. Boa. Professor, mas essa pergunta, por exemplo, eu posso considerar ela com um nível um pouco mais fácil? Porque se a gente for pensar que, se a gente começar a analisar a massa de ar, já não dá para dar uma ideia com o mapa junto? Eu acho que dá pelo mapa. O mapa dá uma bela ajudada, com certeza. Ah, é. Então você tinha total razão quando você falou que faltam mapas desse Enem, meu Deus. Mas caiu. Importante aparecer pelo menos um mapa. Boa. Então vamos para a próxima pergunta. Vamos para a próxima. A próxima é a 63. Aqui aparece uma charge, que também é um outro elemento muito importante de aparecer. Então, interpretação da charge. E falando de um dos assuntos do momento também. Então, essa parte aí de novo envolvendo uma questão atual. Professor, desculpa te interromper, mas assim, esse volume de coisas falando sobre o meio ambiente, você acha que tem pouco a ver com a COP ser no Brasil? Não há dúvidas. Eu acho que, tem essa preocupação. E eu acho que também tem uma preocupação que envolve até esse crescimento de falas negacionistas de nível internacional e local. Então, deixar bem claro que isso é uma preocupação real e que envolve nossas vidas e que não dá para deixar para amanhã. Boa. Vamos continuar então. Pergunta 63. Mostra a charge do quê? O que você observa aqui? Que é um carro elétrico. Entretanto, ao pensar que você tem um carro elétrico, você está pensando o quê? Estou preocupado com o meio ambiente, estou adotando um carro elétrico e não estou mais queimando combustíveis fósseis vindo da gasolina. Entretanto, a segunda parte da charge mostra o quê? É que essa fonte elétrica está vindo da queima de combustíveis fósseis. Provavelmente o quê? Do petróleo, que vai dar origem à gasolina. Ou seja, essa charge nessa temática irônica, certo? Então, falando de energia, falando de questão ambiental e falando também de meio de transporte. Então, você pega 3 abordagens dessa mesma questão e aqui ele vai citar que não isso que faça diferença, mas um assunto que hoje também está muito na mídia, que é o quê? As terras raras. Terras raras que está aparecendo bastante, que está envolvendo essa questão geopolítica internacional de Brasil, Estados Unidos, China. E ele até cita alguns minerais chamados aí de terras raras, como tântalo, cobalto, aqui. Mas isso não vai interferir na resposta, certo? A pergunta é, essa que ela muda. Então essa abordagem aqui da pergunta é diferente, ó. No que se refere ao desenvolvimento sustentável, a charge do texto indica uma contradição. O aluno que não percebeu isso, ele pode se equivocar aqui na hora de responder. São 2 questões que eu separei, que a pergunta vai ser a contradição no uso de tecnologia alternativa derivada no seguinte aspecto, ou seja, algo que contradiz. A necessidade de fontes não renováveis. Você fala, opa, acho que já está aí, certo? Não renováveis. Aí você vê, padronização dos modelos, demanda de mão de obra qualificada, precariedade da legislação e utilização de materiais recicláveis. Fala, não condiz também algumas das alternativas com a abordagem do texto. Ou seja, a necessidade, o que contradiz a necessidade de fontes não renováveis, certo? Ou seja, uma questão envolvendo 3 assuntos importantes e, novamente, a abordagem ambiental aqui na questão.
E você classificaria essa como uma questão Eu difícil? acho que pela forma que está colocando aqui, eu já considero ela mais difícil. Ah, e justamente como você Porque, falou que se o aluno não prestar atenção nessa sim, sim, palavra, sim. Porque são duas das questões que eu observei nessa parte de ciências humanas que faz essa abordagem. Então você já está procurando ali sempre a alternativa correta, aqui já você fala, opa, se ele não prestou atenção, ele vai se equivocar. podemos dizer então que tem uma pegadinha aí, Com não? certeza, com certeza. Que não é Ah, tanto o perfil do Enem fazer essa abordagem. Não que ele disse que não iria sim. abordar, certo? Mas não é uma abordagem tão comum. Sei. Eu acho uma coisa interessante também, professor, que você está falando aí, eu estou aqui pensando, colocar esse assunto tão implícito em tantas questões dentro Sim, do Enem sim, é sim, uma forma também de falar sobre esse assunto sim, e ampliar essa discussão, né? sim, com certeza. Eu achei uma prova muito linda nesse sentido. Muito bom. Professor, vamos para a próxima então. O que, Que é que, que que a está na gente tem na tela. A gente próxima? nem vai mudar de tela, é a questão 66 que a gente vai agora, Opa, vamos envolvendo, ó, lá. cidade sustentável. Você fala, pô, só tem questão ambiental, certo? Então ele fala aí, cidade sustentável, que também é um outro assunto que vem se repercutindo bastante. E ele fala da consciência e o seu papel do agente transformador dos espaços, ou seja, o objeto de estudo da geografia. E vai falar, ó, da prudência aqui, ó, da ecológica, eficiência energética, ó, ou seja, falando da eficiência energética novamente, e da equidade socioespacial, ou seja, dos seres humanos aí, essa ideia de uma cidade sustentável para todos, certo? Uma Uhum. medida pública que contradiz, ou seja, Mais uma vez. novamente essa abordagem aqui. São as únicas duas questões em toda a parte de geografia que tem essa abordagem, ó, que contradiz o modelo de cidade, ou seja, de cidade exposto no texto é coleta seletiva? Não vem ao caso, isso é uma parte benéfica, certo? Uhum. Reutilização de águas pluviais também é a parte benéfica. Hoje essa propagação de telhados verdes pela grande parte dos edifícios, canalização dos cursos hídricos, aí você fala, opa, será que faz sentido canalizar os cursos hídricos de uma maneira benéfica? É sustentável? Deixa aqui uma observação nessa parte de canalização. De arborização, pô, mais árvores não vai fazer mal para ninguém, certo? E educação ambiental, muito menos. Ou seja, a que contradiz, e essa eu já considero, adiantando a sua pergunta, de um nível mais fácil, porque fica bem evidente que acho que foge da abordagem das outras alternativas, é a letra C, canalização dos cursos hídricos, principalmente numa cidade como a minha, como a sua São Paulo, isso promove enchentes nessa temporada de verão que as chuvas estão para vir aí, certo? Exatamente. As cidades vão crescendo tanto, né, para Sim, perto dos rios, que eles ficam sim, sem espaço sim, e não tem espaço de absorção da água sim. também para a água poder correr e para onde tem que ir de verdade, né? Eu falo que É eles muito esqueceram que a interessante. gente mora num clima tropical. Parece que o clima é tropical só agora, né? Não, há 100 anos, há 200 anos não era um clima. Não, a gente sempre foi um clima tropical. Ou seja, Exato. Você citou também sobre a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, inclusive, canaliza muitos dos rios, né? Rio Angabaú, se eu não me engano, na Rua Augusta tem, na Pacaembu também sim, tem muitos sim. rios, né? Muito mais rios que a gente É, é- passa por cima e não faz ideia, né? Recentemente está até saindo exatamente. algumas imagens mostrando da quantidade de rios que a gente não vê e que está ali, debaixo do seu nariz. É verdade. Então você considera essa uma questão de nível fácil, né? Eu acho que sim, porque acho que as outras respostas ficam muito mais evidentes que são mecanismos benéficos para a nossa cidade. Fica muito Boa. mais Então, claro. então para você, candidato que fez o Enem hoje, de olho no TRI, essa é uma questão de nível fácil, hein, gente? Vamos lá, professor. Qual que é a próxima questão? Eu vou na sequência, eu vou para 67. 67, vamos lá. Tô acompanhando o gabarito verde, galera. Quem tá acompanhando a gente aqui no chat, mande suas perguntas, mande suas dúvidas. O professor tá aqui para falar com a gente e tirar todas as suas dúvidas. Vamos lá, professor. A gente vai de São Paulo para a Flórida. A gente vai para os Opa! Estados Unidos aqui, localizamos. E olha o que ele fala aqui, ó. Uma ala inteira de um hotel era engolida pela cratera de 30 metros. Aí você fala, opa, o que será que está acontecendo aqui? E esse é o texto mais recente que eu observei, ó, de dezembro de 2024. Esse é o texto mais recente Ah, das questões de geografia. Indo boa. para a parte final, que era importante ler, ó, o afundamento é um fenômeno comum na Flórida
por causa das formações de calcário e argila no subsolo, mas às vezes chuvas fortes, então uma informação importante aqui, ou a drenagem do solo para a construção, acabam contribuindo para o surgimento desses buracos. Em nenhum momento ele deixou claro que isso tem a ver com fenômenos internos como tectonismo, como essa parte de abalos sísmicos, que quando você fala desse fenômeno de uma proporção de 30 metros, às vezes você pensa o quê? Em um fenômeno de abalo sísmico, coisa que aparece nos Estados Unidos. Entretanto, para um aluno que já tem uma localização melhor onde fica a Flórida está mais na costa leste, que não é uma área tão sujeita a essa parte de tectonismo. Então, que é do Oceano Atlântico. Atlântico, é isso mesmo. Que vai ter muito mais fenômenos internos na costa oposta oeste banhada pelo Pacífico. Perfeito. Boa. Pergunta, a situação do desmoronamento do solo descrita no texto. Então ele fala, o que provocou esse desmoronamento? A cristalização da estrutura? Cristalizar vai desmoronar? Não faz sentido. Não Ação faz do sentido. Emtemperismo, um dos assuntos que eu falo que o Enem ama fazer abordagem. O Enem ama esse conceito, intemperismo químico. O que é intemperismo mesmo, Felipe? Temperismo é esse ato de fragmentar, esse ato de desintegrar. E como tem essa ação da água junto com o calcário, com a argila, ou seja, é um fenômeno químico. Então, para ficar mais fácil, seria o ato de desagregar, de fragmentar esse material do solo, que é a alternativa correta, a letra C. Uma das questões que o Enem, para os meus alunos, eu sempre bato na tecla, vai cair em temperismo, e às vezes, para o professor também, é aquele momento de prazer. Você fala, pô, o que eu estou ensinando está caindo. Porque às vezes você fala e não cai nada, você fala, o que eu estou fazendo aqui? Qual é a cara que eu vou voltar amanhã, no dia seguinte, ali fala, professor, não. Cai aqueles assuntos que a gente abordou, isso dá uma tranquilidade para a gente que é importantíssima, a gente está no caminho certo. Ô, professor, mas então quem não é teu aluno e não conhece essa palavra intemperismo, que é o meu caso, que eu nunca tinha ouvido falar dessa palavra, a gente pode analisar que essa questão pode trazer algumas dúvidas, ainda mais por essa palavra difícil? Sem sombra de dúvidas. Não é uma palavra, e é uma palavra que muita gente confunde com um fenômeno interno. Esse é o erro, eu corrijo prova, eu faço prova e eu percebo que é uma confusão muito comum de as pessoas acharem que é um fenômeno interno. Ou seja, é um fenômeno externo, como essa parte aí dessas crateras que ele está falando. Então tem muita questão, às vezes, para outras provas, que muita gente confunde como um fênomeno interno e é um fenômeno externo. Nossa, eu ia ficar com muita dúvida nessa, professor, Sim, mas... Não é um conceito comum. Muito bom, nós bom saber. A gente usa muito mais a palavra erosão e existe uma confusão em achar que são sinônimos e não são. Temperismo vai ser esse ato de desagregar para depois ocorrer o ato do transporte, que aí envolve o conceito de erosão. Boa, professor. Vamos passar então para a próxima questão? Vamos, com certeza. Essa aqui é a 67, agora a gente vai para 72. 72 é a primeira questão que aborda aqui a questão agrária. Começa falando de século XIX, século XX, mas o que envolve mesmo é esses fenômenos atuais, ó. A agricultura no Brasil, década de 60, 70, os inseticidas ampliam sua fatia no mercado de defensivo agrícola. Essa é a palavrinha aqui importante, o que nós conhecemos no dito popular como agrotóxicos. Seriam os agrotóxicos aqui. Infelizmente, somos um dos campeões de agrotóxicos no mundo, nosso país, que tem uma economia bastante forte no setor agrário e acaba também sendo um grande consumidor dos defensivos agrícolas. Então ele está falando exatamente sobre os agrotóxicos. Nos espaços agrícolas, a mudança técnica, ou seja, desse maior uso de agrotóxicos descrita, provocou a diminuição, ó, aqui outra palavrinha importante aqui, a diminuição, a desagregação das camadas pedológicas. Pedológica é a parte do solo, então desagregou essa parte interna, não faz muito sentido. Diminuiu a diversidade, é uma das coisas que a gente mais costuma ouvir. Quando se fala o quê? De agrotóxicos, vai diminuir a diversidade de polinizadores naturais, ou seja,
As abelhas, principalmente. Abelhas. As abelhas é uma questão que, se você quiser, você pode falar que até tem essa questão interdisciplinar envolvendo a parte da biologia, certo? Então hoje a gente vem usando alguns agrotóxicos que infelizmente vem acabando com os nossos mais importantes polinizadores, as abelhinhas. Eu falo que é um tiro no pé, certo? É um tiro no pé, sem abelha. E aí, o que você vai fazer? A mesma coisa, sem a Amazônia, o que você vai fazer? Você não vai ter o polinizador e você não vai ter a água. E aí, agricultura? Vamos deixar claro que são itens importantíssimos aí para o Brasil continuar sendo um grande produtor agrícola. Ou seja... Professor, essa questão, eu diria que se você estiver lendo, estiver de olho nas notícias, dá para responder essa pergunta, hein? Sim, com certeza, com certeza. E o Enem tem uma tradição de sempre fazer umas 2 ou 3 questões sobre a temática agrícola. Então, ele seguiu esse padrão. De novamente 2 ou 3 questões envolvendo aí a temática agrícola. Essa é a primeira que a gente acabou fazendo, mas vai aparecer outras. Então, a questão 72, pessoal, que está acompanhando o Gabarito Verde, é a resposta B. Isso, né? Diversidade de polinizadores naturais. Isso mesmo. Muito bom. Pessoal que está acompanhando aqui a nossa live, quem não fez o Gabarito Verde, lembrando que no site da CNN tem a correspondência das provas. Então, é só entrar lá na área de educação e você vai encontrar os gabaritos das outras cores, tá bom, pessoal? Vamos lá, professor. Temos mais tempo para mandarem, para a gente fazer mais uma pergunta. E para você que quer mandar perguntas para o professor Felipe sobre geografia, esse é o seu momento, hein? Estamos chegando aqui na reta final de geografia. Pode falar, professor. Eu vou na sequência, já que acaba emendando outra questão de geografia, que é a 73. Boa, vamos lá. E que vai envolver uma fonte que eu não sei se muita gente tem um conhecimento, mas dá para responder. Mas aqui bate numa tecla de energia geotérmica. Então, mais uma questão fazendo abordagem de energia geotérmica. E aí ele fala aqui, ó, é aquela encontrada dentro da crosta terrestre, seja no solo, ou nas rochas, ou mesmo na água. Geoterra, térmica, temperatura, ou seja, temperatura do interior da Terra, certo? Então essa parte aí geotérmica. Muito famosa na Islândia, aquele território entre placas tectônicas, que hoje tem paisagens das mais diversas aparecendo aí na mídia e que vai usar essa energia vindo do magma, mas você fala, magma no Brasil? Não tem essa proximidade, mas tem essas águas termais. Temos cidades famosas aqui com essas águas termais e dá para se obter energia. Olha que questão interessante dessas águas termais que o Brasil, com essa bela extensão territorial que nós temos, vai ser possível também ter esse tipo de energia. Ó. Como sistema elétrico brasileiro, a expansão de tecnologias como descrita no texto representa uma tendência de, ou seja, envolvendo a questão do sistema elétrico. A homogeneização da oferta da matriz produtiva. B. Ampliação do consumo das unidades residenciais. C. Redução da pressão das usinas hidrelétricas. E aqui, olha que questão interessante, Felipe. O aluno que está atento, a primeira questão que a gente falava que a matriz elétrica brasileira é predominantemente hidráulica. Ou seja, é uma matriz que a gente tem uma gigante dependência. A prova se conversa. Ou seja, já que é uma matriz que a gente tem uma grande dependência, pô, se tiver um plano B, um plano C, num momento de crise, ó aqui uma opção que pode aparecer num futuro próximo. Questão letra C, a redução da pressão sobre as usinas hidrelétricas, que é a nossa principal matriz elétrica. Muito bom, professor. Olha só, são tantos assuntos, é muito legal, muito interessante de ver que, como você mesmo falou, as perguntas vão se conversando, que se você estiver sempre ligado nos estudos, nas notícias, você consegue ter um panorama de geografia muito bom, porque assim, são assuntos que a gente está falando todo dia, né, professor? Sim, sim. Muito bom. E qual que é a sua análise que você faz dessa prova de geografia desse ano, comparada com os outros anos anteriores? Tenho perguntado isso para os professores também, todos os professores. O que você achou? Eu considerei essa das provas dos últimos 3 anos com a abordagem mais tranquila. Fácil, não é fácil, mas com uma abordagem das mais tranquilas. Tá, então seria médio? De médio para fácil. Eu acho Beleza. que me arrisco a dizer Boa. que seja de médio para fácil as questões de geografia. Para o aluno preparado, eu acho que ele voou. E para o aluno que já tem ali um menor preparo,
que infelizmente é a realidade também do nosso país, eu acho que ele se sentiu mais tranquilo nas questões de geografia, porque não virou assim, nossa, geografia foi um caos. Acho que dificilmente a grande parte dos alunos vão falar isso. Se você pudesse dar uma dica, por exemplo, para quem está aqui assistindo a gente, está acompanhando a nossa correção extraoficial do Enem 2025. Ah, eu não fui tão bem em geografia esse ano, eu tô achando que não deu bom. O que você daria de dica para o ano que vem? O que a gente fazer? Além de estudar mais, é claro. Com certeza. Sempre fazer a leitura desses assuntos que estão aparecendo. Eu falo isso para os meus alunos. Apareceu isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes nos noticiários e você não tem um grande conhecimento sobre aquilo. Poxa, não foi à toa que aquilo apareceu, certo? Ou seja, Sim. Vamos dar uma lida mais atenta sobre isso. Vamos dar uma lida mais. Pô, não é à toa que tem aparecido tanta temática sobre a questão ambiental. A agricultura, essa parte que envolve não só uma atividade econômica importante do nosso país, mas uma parte que envolve a exportação brasileira e nessas negociações internacionais, não é à toa que está aparecendo tanto na mídia. Vai aparecer alguma questão sobre agricultura. Então tem que estar atento professor. a esses temas. Ouviu 2, 3 vezes, não tem tanta familiaridade, senta. Vamos lá ver alguns conceitos de agricultura, vamos ver alguns conceitos sobre a parte urbana, sobre a parte ambiental. Tem que sentar e estudar. Boa, ó, vou só fazer um comentário rapidinho aqui, só pra gente finalizar, da Isabela Abreu. Ela escreveu assim: sou péssima em geografia e acertei quase todas. É o que você falou. A gente está de olho nos estudos, está de olho nas notícias, dá certo. É o que eu falo, é a melhor matéria, né? Melhor disciplina, que bom. Então, brincadeiras à parte, fico feliz por você, Isabela. Boa sorte aí no segundo dia. Professor Felipe, professor de geografia, muito obrigado por corrigir as provas aqui conosco. Seja sempre muito bem-vindo aqui na CNN. Oh, prazer. Obrigado. Valeu. Até uma próxima, professor. Tchau, tchau. E para você que está acompanhando a gente aqui nesse dia de correção extrajudicial, olha, eu tô ficando maluco aqui. Correção extraoficial do Enem 2025. Que você que saiu da prova, que você estava lá fazendo a prova e está querendo saber aqui quais foram as respostas certas, fica aqui com a gente. A gente já tem mais 2 disciplinas aqui para falar para você, para chamar os professores, para fazer as correções. É isso aí, galera. Estamos no gabarito verde. E se o seu gabarito não é o verde, entra no site da CNN, olha lá, digita lá, procurando o seu gabarito, a sua correspondência, se a sua for a branca, se a sua for a azul ou se a sua for a amarela. É só entrar no site da CNN, aqui ó, são as cores verde, deixa eu procurar aqui de novo, verde, azul, branca e amarela. Então, se você fez uma outra prova, um outro gabarito, é só correr lá no site e ver quais são as perguntas que a gente está fazendo, a correspondência das perguntas, as questões do gabarito verde, tá? E para você que ainda não mandou a sua pergunta, tá esperando o quê, gente? Manda a sua pergunta no chat aqui do YouTube para que a gente faça as perguntas para os professores. Eles estão aqui justamente para comentar a prova e também para responder suas questões. Com certeza teve aquela dúvida, aquela questão, poxa, essa aqui foi mais difícil, essa aqui foi a mais fácil. A gente está aqui para responder, gente. É só mandar sua pergunta aqui. Hoje ainda a gente tem um professor de história e